Muito bem, nós temos aqui o irmão Carlos, irmã Lourdes, todos os irmãos já conhecem, que é um casal recém-chegado na nossa igreja, né? E nós temos aqui também, na história que eles vão contar, Carlos está aqui com a gente hoje, é uma grande resposta de oração, que nós inclusive oramos. Então, de forma bem breve, nós vamos ouvir um pouquinho da história deles, tá bom? Então, a primeira pergunta, bem simples para os irmãos. Fiquem tranquilos, dá aquela respirada. Se precisar, tem água, a gente vai buscar água, tá bom? Tá todo mundo aqui com vocês. Fiquem bem tranquilos, não tem resposta certa e errada. Como foi que vocês se conheceram? Vou perguntar para o Carlos primeiro, depois a Lourdes complementa, que o Carlos vai esquecer de alguma coisa. Bom, a gente se conheceu por um momento mais inusitado. Os patrões dela não queriam que ela saísse de casa, porque não queria que ela namorasse. E eu fui para a casa do vizinha dela, da casa do patrão dela, para reformar uma casa. Aí foi onde que a gente se conheceu e começou a namorar. Depois de 2 meses, né? E foi assim, 2 anos de namoro. A gente conhecia a família dele, que era muito... Ele vivia muito bem, né? E a gente, como o senhor falou, da família, e era uma família muito unida, que vieram de Minas, e depois apresentei para os meus pais. Foi 2 anos assim de namoro, logo nós casamos, né? Bem, então os irmãos se conheceram, né? Namoraram, casaram e tudo mais. E nesse meio tempo a gente sabe que houve uma história difícil, né? De reconciliação com Deus. Eu queria que os irmãos contassem um pouquinho sobre isso, que é a história aí do Carlos, ele se achando com relação à igreja, com relação a Deus. Eu vou primeiro deixar a Lourdes falar agora e depois o Carlos fala, tá bom? Eu sempre fui da Batista, né? Desde criança, batizei na igreja lá da Avenida, lá no Rio, Ribeira. E fui para São Paulo muito jovem, com 15 para 16 anos. E lá eu ia na casa do pai da Eleni, que você conhece, né? Só algumas vezes domingo, não era membro. Fiquei muito tempo até conhecer o Carlos. Aí eu saí da igreja, porque ele não gostava de crente, mas gostava de mim, né? E a gente ficou muito tempo. Depois, quando foi para casar, e nós fomos na igreja, e o pastor disse que fazia o nosso casamento, mesmo ele não sendo evangélico. Casamos, né? E daí ele não queria ir na igreja. E aí, de vez em quando, eu ia com as crianças, né? Já grandinho, ia, mas ela não era assídua, né? Foi assim. E depois, vai falar já quando se converteu? Não. Aí depois já das crianças já adultas, já rapazes, nós teve o culto de casais, né? Aí a minha filha convidou para a gente ir nesse culto de casais. Ele disse que não queria ir, mas a gente enrolou, eu e a Lidiane, que hoje ela estava em casa, né? Já está indo embora para Limeira, e convidou ele para ir. Ele foi assim meio bravo, mas acabou indo. Depois de 1 mês ele já estava dentro da igreja, né? Graças a Deus a gente teve um tempo muito bom ali na Renascer. E depois a gente tornou a parar mais um pouco, né? Ficamos mais de 8 anos até vir aqui para Ebenezer. Bom, eu casei na Igreja Batista, como ela disse, e nem assim eu fui ser batista, nem assim eu fui ser crente. Depois de muita oração dela, tudo, e ela orando, aí Deus usou a minha filha, né? Como ela disse. A minha filha chegou para o pai: o senhor não quer ir num culto de casais, que vai começar uma palestra sobre casais? O senhor não quer ir? E para espanto dela e da minha filha, eu falei: eu vou. Fui, fiquei, me batizei depois de 6 meses. Aí nós ficamos na Renascer. Viemos para cá, fui para a Bola de Neve. Aí a minha cunhada Dilza também veio para cá, começou a procurar a igreja. Ela veio na Ebenezer e eu também não queria vir. Aí no aniversário da igreja, eu vim para fotografar o coral. Gostei dos irmãos, gostei do pastor, gostei de tudo, e hoje eu estou aqui. Entendeu?
Então, só para a gente entender um pouquinho mais a história, os irmãos se casaram, tudo mais. O Carlos teve ali uma conversão nesse meio tempo na igreja, né? Mas depois teve um afastamento também. E foram vários anos, até que a Lourdes encontrou a nossa igreja junto com a irmã Dilza, e veio para a igreja, mas o Carlos não queria vir, né? De jeito nenhum. Como que foi esse momento? Isso. Como que foi esse tempo de oração para que o Carlos ele estivesse na igreja com a gente? Não só eu estava orando com a Dilson, como eu pedia para o Senhor, toda vez que saía ali na porta e pedia para o Senhor estar orando por ele, porque eu me senti muito bem aqui. Eu e a Dilson já foi em várias igrejas, não só batista, mas de outra denominação, mas aqui eu senti que era a casa, a família, mas foi muito pedido de oração, muito, muito mesmo, né? Graças a Deus que todos estavam, eu acredito, orando por nós, né? Estamos aqui e é a nossa casa, a casa do Senhor. Queridos, eu chamei os dois aqui na frente hoje porque nós vamos falar sobre essa questão do ambiente de paz em casa. E há algum tempo atrás Deus proporcionou, né, que eu fui atender um rapaz aqui na igreja, um rapaz que não é da nossa igreja, não é convertido, e veio apresentar uma situação da vida pessoal dele de casamento. E eu chamei o Carlos para vir junto, né, a gente conversar junto com ele. E aí a parte que mais pegou ele na conversa foi quando nós pudemos compartilhar dos nossos lares, das nossas casas. E ele realmente ali apresentou uma situação bem difícil na casa dele. E aí nós compartilhamos sobre tudo que Deus fez na nossa vida. O Carlos compartilhou da vida dele, a transformação. E o momento que eu guardei muito especial foi quando o Carlos falou assim, olha, depois e tudo mais que a gente, né, se alinhou com Deus e tudo mais, quando eu saía do trabalho, os meus colegas de trabalho lá vinham, me chamavam, não, vamos para um barzinho, vamos não sei o que. Ele falava, não, vou para a minha casa, quero ficar com a minha esposa. E ele ia, não por obrigação, né, Carlos? Também por obrigação, mas principalmente porque ele gostava de estar em casa, era um tempo gostoso. E assim devem ser as nossas casas, um lugar onde nós nos sentimos bem, nos sentimos em paz. Então, é bom quando nós conhecemos as histórias, porque como nós falamos, nenhuma família é perfeita, mas Deus ele constrói histórias maravilhosas por sua graça, através de famílias imperfeitas, tiveram suas dificuldades, seus desafios, também se afastaram por um tempo, mas Deus restaurou e hoje estão aqui dando testemunho. Isso é maravilhoso. Vocês querem complementar mais alguma coisa? Diga, Carlos. E eu agradeço muito a Deus, pastor, porque Deus me colocou do lado uma mulher virtuosa, entendeu? Ela mesmo não sendo crente, ela edificava a minha casa, entendeu? Trazia paz, trazia tranquilidade. Eu tinha vontade, de sempre estar voltando para casa, entendeu? E assim, ela me traz paz, traz tranquilidade, entendeu? É isso aí, entendeu? Então não tem... E ela sendo uma mulher virtuosa, isso me traz muita tranquilidade de me seguir. Agora, graças a Deus, não. Agora sou eu evangélico, ela também. Então, nossa casa está sempre abençoada, né? Amém, queridos. Pedir uma salva de palmas para eles, por gentileza. Muito obrigado. Obrigado, Carlos, Lourdes.